Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Entre Meios. Estou aqui com o meu queridíssimo Jefferson Bittencourt. O Jefferson é diretor de teatro, ele escreve, ele é músico, ele faz mil e uma coisas nas artes. E é um amigo de longa data, um amigo muito querido de longa data. E a gente está aqui hoje para conversar sobre um livro muito interessante que eu não conhecia, na verdade, assim, eu conhecia de nome, e foi uma recomendação tua. Eu não sei se tu lembras, mas faz tipo uns 10 anos que tu me recomendaste este livro. O livro é O Desconcerto do Mundo, do Gustavo Corsão. Esse livro foi publicado originalmente em 1965 e teve uma nova edição uns anos aí atrás. Eu não lembro agora qual que foi a data dessa nova edição, mas enfim, é um livro que está aí disponível para compra e tal. E, enfim, eu sou meio ruim assim para recomendações de livros, porque eu sempre demoro muito para pegar livro, filme e tal. Se não tiver assim disponível imediatamente, eu não vou conseguir. E naquela época, lá por 2014, esse livro ainda não tinha uma nova edição e ele era meio difícil de encontrar e daí eu acabei nunca conseguindo. Mas agora eu consegui e achei que seria uma boa de trazer, já que a recomendação foi tua. O que que Legal, tu, o que que tu maravilha. me dizes do Imagina. Desconcerto do Mundo? Sim, primeiro, obrigado pelo convite, Ana. Um prazer estar aqui contigo conversando. Ainda mais falar sobre esse livro, né, que eu acho tão maravilhoso, assim, do Gustavo Corsão. E realmente, assim, essa coisa da edição, tanto é que eu até te separei ele aqui, ó, eu tenho a edição de A antiga. 1965, antiga, Uhum, da editora Agir ainda, tá toda assim, uhum, com uma fitinha aqui, tudo ainda, sabe? Porque ela tá assim, né, bem frágil, assim. uhum, Mas depois teve uma edição bem bonita, mais recente. E eu lembro que quando eu. Até tem um bilhetinho até aqui dentro desse livro, que eu também guardo dentro dele. Até vou te falar aqui o que está escrito aqui, olha só. Alguém que escreveu, que é, na verdade, uma opinião do Manuel Bandeira, escrevendo alguma coisa para o Gustavo Corsão. E essa pessoa uhum. anotou aqui, tá vendo? Até tem que entender um pouquinho a letra aqui, mas gente, Manuel Bandeira a Gustavo Corsão, ó. Você escreveu em Um Desconcerto do Mundo, nos livros mais belos e mais fortes de nossas letras. Ele precisa ser traduzido para todas as línguas, a fim de mostrar lá fora que nós também somos dignos do Prêmio Nobel. Uhum. Ele escreveu isso para o Corsão, olha só, que maravilha. É, mas eu lembro quando eu te indiquei esse livro. Eu lembro quando a gente estava falando sobre o roteiro e tal, né, na preparação de elenco e tal, porque foi um livro que me marcou muito, e agora relendo ele para ter a conversa contigo aqui, sabe, me marcou muito, e eu acho que todo artista deveria ler. Eu sou Sim. diretor de teatro, trabalho com, dirijo cinema também, sou cantor, tenho um grupo de música medieval renascentista, enfim, trabalho nessas três áreas como diretor, de música, teatro e cinema. Dou aula, professor e tal, e acho que antes de mais nada a gente como artista deveria ler, sabe, assim, porção, já para entender um monte de coisas, principalmente com relação à concepção das coisas, sabe, concepção da obra de arte, sabe, porque ele vai Uhum. falar de vários assuntos ali, né, ele vai falar sobre, vai fazer uma análise em cima da obra do Machado de Assis, ele vai falar sobre pintura, que é uma parte muito bonita, né, Sim, sim, para mim mas... essa parte, assim, o livro inteiro é maravilhoso. O livro inteiro é maravilhoso. E ele é meio que a estrutura do livro é muito própria, assim. Ele é meio que dividido em três partes e é como se cada parte fosse um ensaio independente, mas as três partes se complementam muito bem. E essa última parte que é sobre a pintura foi assim, nossa, nossa. Muito obrigada, Jefferson. É incrível, né? É incrível, é incrível. Eu acho interessante porque na época me chamou muito a atenção essa parte da pintura, sim, mas eu relendo hoje, eu vejo que ela dialoga com toda aquela primeira parte onde fala sobre o tal do desconcerto do mundo, Uhum, né? Que é sobre essa história que ele insiste que todo homem tem um grito dentro de si, tem um gemido,
né? Que é justamente de estar neste mundo e não saber por que estar aqui, né? E, enfim, as perguntas mais existenciais, na verdade. E aí eu acho que quando ele faz a ponte com a arte, que a arte vai falar sobre essas coisas, né? E a consistência também, né? Falar de maneira consistente sobre isso também, né? Porque não é só o fato de ser arte que você vai falar, mas sim falar de maneira consistente, né? Que ele aponta muito isso, né? Porque ele fala da arte moderna, algumas coisas de arte moderna também e tal. Mas até me lembrou uma frase que eu tenho no meu Facebook, lá no meu próprio perfil do Facebook, é uma frase que eu gosto muito da Rainha Gertrudes, quando ela está falando com o Polônio tenta enganar ela, né? Do Hamlet, e aí ela olha para ele e fala assim: menos arte e mais substância, por favor. E achei isso, né? E achei isso falando isso, né? Então acho genial, assim, que né, o fato de ser arte ainda não é suficiente. Sim. Né? E eu acho e isso está muito claro no livro, assim, quando ele começa a falar, né, sobre concepção e tal, o fato de ser arte em si não é suficiente, você precisa ter consistência no teu estilo, né? Aí ele começa a falar dos pintores, certos pintores que, né, ele começa a ver mais consistência no traço, na maneira de representação, nos signos, né? Mas tudo isso só faz sentido também por causa daquela primeira parte. Sim. Né? Que é onde ele vai comentar sobre essa coisa do desconcerto do mundo. O homem, inclusive ele fala de Camões, né? Que é muito bonito. Né? Sim, que é muito bonito. E tem um detalhe também, né, Ana? Acho que a gente consegue perceber isso também, que é assim, Corsão escrevendo sobre arte ou sobre um assunto como esse no começo, sobre o desconcerto do mundo, a linguagem dele é extremamente poética, rica e consistente. Né? Então, assim, você vê que já na linguagem ele já está afirmando o que ele está querendo dizer no texto. Sim, exatamente. Escrita, né? Exatamente. Sim, assim, fazia muito tempo que eu não lia nada do Corsão. Acho que a última, naquela fase ali, 10 anos atrás, ali por 2014, 2013, 2014, eu descobri o Corsão, lendo lá o A Descoberta do Outro. Eu acho que o A Descoberta do Outro foi o primeiro que eu li. Daí depois eu já peguei, meu Deus, esse autor é maravilhoso, eu preciso ler outras coisas. Daí eu fui lá, naquela época eu estava pegando muito livro na biblioteca da universidade e eu descobri que eles tinham alguns outros. Daí eu peguei todos os que eu achei. Eu acho que tinha esses três, A Descoberta do Outro, o Claro Escuro, que é ótimo também, que eu usei bastante para escrever o meu roteiro, e o Lições de Abismo eu acabei comprando. Porque eu encontrei lá uma edição de meu Deus, eu com certeza quero. Com certeza eu vou querer. Eu nem sei sobre o que é, mas eu vou chamar, não importa quanto seja. É o único romance dele, né? Uma ficção, né? Sim, e é maravilhoso também. Inclusive, todos esses livros são recomendadíssimos. Qualquer coisa que o Corsão tenha escrito é recomendadíssimo. E daí, fazia muito tempo que eu não voltava a ele, porque eu tinha tido aquele momento assim de amor total, e daí depois eu acabei indo ler outras coisas e tal. Daí me mudei e acabei não tendo mais nem acesso à minha própria biblioteca, que ficou toda, ficou toda no Brasil. E assim, reencontrar. O Corsão tem uma coisa na escrita dele, e eu achei muito bom que tu já começou apontando isso, que a escrita. Primeiro, assim, o Corsão era engenheiro, o que é uma coisa muito interessante, porque a gente tende a fazer essa separação assim entre uma mente matemática e uma mente artística, e ele tinha os dois. O Corsão foi uma figura bastante importante na indústria brasileira. Agora eu não lembro exatamente qual que foi a pesquisa da qual ele participou, ou que ele encabeçou, mas se eu não me engano era alguma coisa em telecomunicações, alguma coisa bem importante, assim. Mas, enfim, ele tinha essa mente matemática e, ao mesmo tempo, ele era um homem extremamente erudito e extremamente artístico e poético na linguagem dele, nas palavras que ele escolhia. Tem vários... É o tipo de autor que
assim, ao mesmo tempo em que ele emprega um vocabulário extremamente rico, que a gente tem que ficar assim, nossa, que palavra é essa? Eu nem sei que palavra é essa, deixa eu procurar o que é, que bonito. Que bonita essa construção dessa frase. Ao mesmo tempo que tem isso, também a gente não sente como se ele estivesse usando isso para bater no leitor, assim, tipo, eu sou mais erudito. Isso, sentido superior. Muito pelo contrário, é assim, ele tá te envolvendo numa explicação e tentando, por mais que às vezes aqui ele use alguns vocábulos que a gente já ou se perdeu no tempo, ou a gente não saiba bem o que é, por causa dessa extensão do vocabulário dele, ele explica as coisas muito claramente. Ele é um daqueles autores que pega um tema que é meio difuso e ele vai destrinchando, assim, bem aos pouquinhos. E é fascinante a gente olhar para aquilo assim, nossa, ele fala de um problema complexo de uma maneira extremamente clara. E é lindo, é um negócio... A própria linguagem, né? A própria linguagem. Você falou do teu curta, que ano que foi exatamente que você... Eu gravei e assim, terminei... Foi 2014, 10 anos atrás. Tá. Não, tô lembrando agora quando que eu conheci o Corsão. Quando eu vi o Corsão, né? Li pela primeira vez e tal. Se eu não me engano, foi com o Roberto Mallet. Ele gosta bastante, né? Ele tem um monólogo lindo chamado Lições de Abismo. Que é verdade. É uma adaptação desse livro, né? Inclusive o diretor já faleceu, Mário Santana. E eu lembro que eu assisti um ensaio aberto, ele não tinha estreado ainda, lá no Festival de Blumenau, Festival de Teatro de Blumenau, acho que por volta aí de 2001, se eu não estou enganado. E aí, olha que incrível essa história, porque ele tava eu, mais a outra atriz do meu grupo, e tava o professor José Ronaldo Faleiro, que é um professor de teatro aqui de Florianópolis. E ele só fez para nós três, assim, vou fazer um ensaio aberto para vocês, porque eu tenho amanhã estreia e tal, e vou fazer só para vocês, vocês me dizem o que vocês acharam e tal, assim, né? Meu, ele fez um ensaio aberto pra gente desse texto, né? Ele é um baita ator em cena, assim. Eu saí atônito, eu saí assim, enxergando nada, assim. Juro pra ti que depois dali eu fui assistir um outro espetáculo, porque eu tava vendo no festival, na programação lá, eu fui assistir um espetáculo que era um espetáculo de comédia lá. Eu chorei nesse espetáculo de comédia, do começo ao fim. Juro pra ti, eu sentei num canto, tava lotado o teatro. Eu sentei num cantinho assim, ficava olhando pro palco, eu não via o que tava na minha frente, eu só ficava rememorando as palavras do Corsão, as cenas, né, que ele fala sobre a morte ali, né? Eu chorava. Aí as pessoas achavam muito estranho, porque era todo mundo rindo, e aí tinha aquela figura no canto, assim, chorando. Aconteceu alguma coisa com aquele moço? Eu contei isso pro Malê, já contei isso pro Malê uma vez. E ele falou, nossa, ele ficou surpreso. Assim, cara, o impacto do texto, né, o impacto da encenação também, que era muito boa, da atuação dele também e tal. E aí fui atrás do autor. Aí eu lembro que eu li O Desconcerto do Mundo primeiro, depois eu li A Descoberta do Outro. Recentemente eu li O Século do Nada, que eu não tinha lido, eu não conhecia. Eu não li esse ainda. Mas o próprio Lições de Abismo eu não li, sabia? Eu vi o espetáculo e fiquei com o texto do espetáculo na cabeça, assim, mas eu tenho ele aqui, eu quero ver se eu leio um dia também. Mas, sim, tu vais adorar esse livro. Não, mas o que me surpreendeu quando eu já ouvi o Malé falando as palavras dele, porque é uma adaptação bem literária, assim, ele fala realmente como a escrita do Corsão, né? É a beleza... me lembrou Thomas Mann, assim, sabe? O lirismo das palavras, sabe? A construção musical, né, dos parágrafos, das sentenças e tal. E aquilo eu falei, nossa, esse cara, como é que a gente não conhecia esse cara ainda, sabe? Assim, como é que, né? Não ouviu falar dele, assim, né? E aí tem outras histórias, você sabe depois por que, né, ele ficou meio, né, porque questões políticas e tal, mas por isso não é à toa que o Manuel Bandeira fala aquilo ali, sabe? Se nós temos um escritor digno de prêmio Nobel, né? Porque realmente assim é de uma clareza, como você falou, mas ao mesmo além, né, falando com essa clareza de maneira bela. Entendeu? Às vezes você para e você fica admirando a sentença, entendeu? Isso, exato. Você sabe o que ele está falando, você sabe que aquilo é profundo, mas você fala, caramba, olha como isso é dito de maneira bonita ainda. Sim, entendeu? sim.
né? A Quase. sensação que eu tenho sempre que eu leio algo do Corsão, algum livro dele, eu assim, primeiro que é aquele tipo de leitura que ao mesmo tempo que a gente quer continuar porque tá muito bom, a gente também não quer que acabe. Sim. E daí quando a gente acaba, a gente quer assim, não, eu tenho que ler esse livro todo de novo agora. Proust, eu tive a sensação com Proust também. Proust, quando eu li Em Busca do Tempo Perdido, foi assim, tipo assim, tá acabando, tô indo, né? É enorme, né? São 7 volumes, né? Aí Sim. quando eu tava lá nos últimos volumes, já deu vontade de começar tudo de novo, assim, ou então ir bem devagarinho, assim, né? Bem devagarinho, Sim. aproveitar cada sentença, porque é incrível, assim. Então, eu acho que as pessoas precisam conhecer, né? Precisam conhecer esse escritor. Uhum. Sim, e esse livro é bastante interessante. Como eu falei, uma das coisas que me chamou a atenção é justamente o fato de que ele tem uma estrutura bem própria. Essa coisa de separar em três partes. Porque na maior parte, assim, não na maior parte, mas nos livros que eu já li dele, ou seja, no A Descoberta do Outro e no Claro Escuro, pelo que eu me lembro, eles também não têm, assim, capítulos com numerações e parte 1, parte 2, não é nunca numerado. Ele costuma dividir em partes e ele vai e volta, assim, e ele vai costurando as ideias. Isso é uma coisa bem própria do estilo dele. Mas esse me pareceu tão distinto, assim. São 3 grandes partes e as 3 partes, a princípio, parece que elas não conversam umas com as outras, porque cada uma tem um tema específico, mas ele Que é vai a fazendo parte isso. do desconcerto, Machado, Isso. né? A primeira parte é a parte em que ele apresenta esse problema do desconcerto do mundo, e daí ele vai falar de psicologia, ele vai falar de Camões, ele fala bastante. Ele cita também várias vezes o Fernando Pessoa. Isso. Para dar o estofo ali para o que ele está definindo como esse desconcerto, o desconcerto do mundo, e que é essa sensação de desconforto do homem, assim, que ele sempre está buscando alguma coisa que ele não sabe bem o que é, tá meio que tateando sempre. Então nessa primeira parte ele define o que é isso, ele apresenta, ele ilustra e daí ele define. Daí na segunda parte ele fala sobre o Machado de Assis, que quando a gente começa a ler fica assim, nossa, que salto de assunto. Mas depois ele vai trazer de volta, e na terceira parte ele fala da exposição em que ele foi e vai colocando ali alguns pintores, algumas E aí vai falar coisas. sobre arte e técnica também, né? Isso, e justamente daí ele vai passar por essa distinção ali entre arte e técnica, vai explicar o que é cada um e tal. E vai acabar alinhavando ali o argumento todo do livro no fundo é assim, por que o homem tem esse desconcerto, esse desconforto estando no mundo, porque ele não é do mundo. E porque ele não é do mundo, ele precisa buscar essa coisa que, ao mesmo tempo, que não é exatamente uma exaltação de si próprio, mas é uma exaltação da existência, assim, de um grito para os seus semelhantes e para o futuro e para meio que sair do tempo e preencher com isso esse vazio. E a forma que ele faz isso ou pelo menos a forma mais elevada pela qual ele faz isso é através da arte. Exatamente. Aí eu até anotei uns tópicos aqui, mas uma das coisas que me chamam bastante atenção, e me identifico muito com aquela terceira parte, quando ele começa a falar sobre a arte técnica, principalmente com relação à esquisita que você falou, né, de ser engenheiro e tal, e essa relação matemática, né, também, assim, porque eu estava falando sobre isso esses dias numa apresentação de um espetáculo meu, porque as últimas apresentações a gente fez roda de conversa no final com o público, assim, né, e eu sempre comento isso, assim, no meu caso dos meus trabalhos, dos meus espetáculos, e os atores sabem disso, e os atores falam sobre isso também, que assim,
existe ali naquele espetáculo uma engrenagem que é totalmente medida pelos atores, totalmente controlada pelos atores para gerar as emoções. A gente não quer, né, não se preocupe em nenhum momento de ter as emoções, porque isso é muito difícil você controlá-las, entendeu? Então você, no fundo, gera uma máquina, cria uma máquina poética, que é um pouco do que o Daniel Veronese, que é um diretor lá argentino, fala, e eu me identifico muito isso quando o Corson fala sobre isso, porque no fundo a técnica seria isso, é você encontrar esses meios de expressão, entendeu? Então não é você sentir e aí você vai lá e faz. Não, você tem que encontrar um meio para expressar aquilo que você está sentindo de maneira análoga para o outro também sentir. Só que a técnica em si, o método, quer dizer, aquilo que está no meio de campo entre aquilo que você leu e sentiu e é o que a pessoa vai sentir, é o estudo desse meio de campo que é o seu estudo técnico. Na verdade, Exato. é construir essa maquininha, entendeu? Então, e aí o público fica surpreso, assim, porque aí o público vê, às vezes, um espetáculo que é mais denso, né, mais forte, dramático e tal, e eles acham que os atores estão abalados no final. Entendeu? Eles acham que os atores estão abalados. E aí, quando os atores estão ali de boa, conversando, explicando toda a conjuntura técnica que faz chegar naquele lugar para expressar, e aí a pessoa recebeu afeto ali, puro e simplesmente, né, de uma certa maneira, surpreende, porque aí você vê que a técnica é isso, na verdade. E aí, eu encaixando com as coisas que ele diz, né, ele fala dessa coisa que é isso, como você disse, né, isso parece a arte seria esse lado emocional, e teria o outro lado que é o matemático cientificista, que não tem isso. Não, pelo contrário, a técnica vai beber muito disso, e vai ter, e tem que ter essa matemática dentro da técnica. Sim, Entendeu? sim. Tem que ter. E dentro da nossa forma, quando a gente trabalha teatro, quando eu trabalho teatro, principalmente no teatro aparece mais isso, né? Porque o teatro, eu sempre falo isso, né? O teatro tem o trabalho da energia do Dionísio, né? Que é o deus que sempre se fala no meio teatral, né? Que é essa expansão da energia, do sentido do vigor para fora de fazer as coisas, mas eu trago da música o Apolíneo. Entendeu? E aí isso deixa o pessoal que geralmente só lida com o dionisíaco um pouco atormentado. Se não, peraí, essa ação agora ela está sob a égide de uma música que tem um determinado instrumento que eu vou dar o texto prestando atenção nesse instrumento. Pronto, você já tem uma matemática ali para poder gerar uma terceira coisa, que é um afeto. Sim, que já é assim, é como se fosse até a ideia lá de que nós, seres humanos, temos de ser governados pela razão. A razão está acima e a razão não é a coisa de, assim, de ser frio e calculista. É muito pelo contrário, é o que te coloca certos... que te dá ali uma certa... um direcionamento mesmo, né? Uma orientação. Eu vou te dar um própria. exemplo que um ator uma vez me falou, que já não está mais na companhia, mas ele me falou uma vez, que assim, como eu trabalho através da ferramenta musical, com teatro, né? Então, eu sempre tenho a trilha sonora, né? E tenho às vezes a voz, mas a trilha sonora como guia para o ator ter como ele vai dar o texto, como é que ele vai modular a voz. Então, a trilha sonora ela tem essa condução, né? E aí, uma vez ele fez uma analogia, que ele falou assim, trabalhar com a música me parece toda vez que eu vou passear com meu cachorro. Quando eu levo meu cachorro para a praia, eu tiro a correia dele e ele fica paradinho do meu lado, porque ele vê tanto espaço, tanta areia, tanto lugar para ele correr, que ele não sabe o que fazer. Aí eu chego em casa, boto a correr de novo, chego em casa, solto ele na varanda, no pátio, ele sai correndo, cheirando todos os cantos e fica que nem louco. Por quê? Porque ele vê contorno. Entendeu? Então a técnica... uma forma. Exatamente, a forma. Então a técnica ali, por isso que eu me tornei fã do Corção já de cara, porque de uma certa maneira, quando eu li as coisas ali, é aquele escritor que quando você lê, você fala, claro, é isso que eu penso. Exato, exatamente. É assim que eu penso. Mas é só um escritor bom para te fazer isso, né? Para te lembrar eu disso. Nem sabia, mas era exatamente isso. Exatamente. Eu não sabia dizer, caramba, né? Mas o Corção vai insistir nisso, assim, essa questão da forma, que é uma coisa que eu sempre insisto. Para você comunicar, você precisa ter consistência na forma do que você está fazendo. E aí, se você tem consistência na forma, independente do tema, independente do que você está dizendo, se é moral ou imoral, tudo isso, se a forma está bem construída, as pessoas percebem, as pessoas entendem. Sim.
e comunica, e chega. Sim, sim. Então, de uma certa maneira, isso eu lembro que eu anotei, eu até escrevi aqui, ó, arte técnica, mostrar e esconder, que é uma coisa Uhum, que ele fala muito, que é uma coisa que eu sempre falava muito com os meus atores, assim, sabe, nesse sentido de que você precisa sempre guardar certo mistério na obra de arte, porque você precisa contar com a imaginação do espectador para construir a sua própria obra também. Se você uhum. mostrar tudo, ele não trabalha. E também, se você Sim, esconder tudo, ele trabalha demais e desiste de você. fica Entendeu? cansado. Exato, porque cansa, claro. Exausto. Exausto, entendeu? Então é sempre esse meio termo, na verdade, quando você constrói uma obra de arte, e nisso o Corção fala muito bem disso também, você precisa fazer esse misto de mostrar e esconder. Uhum, Né? Você esconde certas coisas que é para justamente você levar em conta que a pessoa, ela trabalhar, ela começar a pegar suas referências, né, através daqueles signos que você está mostrando. Mas você também não pode tornar hermético o negócio. uhum. É só você entende, só você, ou você e os seus amigos, né, vamos dizer assim, né? Não, também não adianta. Sim, Né? sim, é só assim que dá para estabelecer esse diálogo com a pessoa que tá assistindo ao Claro. espetáculo, que está assistindo ali a apresentação de música, que está Sim. vendo o quadro, enfim, que está Filme. lendo o livro. É, e ele pontua isso bem claramente, assim, que existem esses dois aspectos na obra de arte, o da técnica, que é essa forma, e o da arte propriamente dita, que é aquele saborzinho, assim, é aquela coisa que, nossa, essa pessoa usou da técnica para expressar uma coisa ali que é reconhecível, que por mais que, sei lá, pode ser uma situação pela qual eu pessoalmente não tenha passado, mas eu reconheço que aquilo é humano, que existe aquilo, que aquilo é algo que existe dentro das possibilidades humanas. E, e daí ele fala que a arte precisa ter essas duas coisas, né? Uma arte, para ser arte verdadeira, como ele coloca, precisa dessas duas coisas. Não dá para ser só a técnica, porque daí é só a pessoa é só um virtuoso lá, Isso. e tem muita gente que é maravilhosa, assim, tipo, é inegável que a pessoa tem talento, que ela se esforçou loucamente para se aperfeiçoar naquele ofício, mas falta alguma coisa, fica assim, Isso. muito Exatamente. bom, mas não chega lá, sabe? Não tem a coisa Uhum. É que. engraçado que eu muito jovenzinho, ainda nas primeiras incursões em arte, eu queria ser pianista, né? Antes de fazer qualquer coisa, assim, eu queria tocar piano. E aí eu lembro que eu comecei a ver vídeo e tal, coisa assim, e aí eu fiquei encantado com Vladimir Horowitz, que é um pianista maravilhoso, já falecido já. Um senhorzinho tocando piano assim, e eu via ele tocando piano e falava, meu Deus, que fácil que é tocar piano. Vendo ele tocar, era muito fácil tocar piano. Sabe assim? Porque a técnica dele estava toda escondida, assim, não, era a música, parecia só a música, sabe? Sim. E aí, realmente, assim, os dedinhos dele, assim, em cima do piano, sabe assim, é tudo muito suave, muito leve. Ali, ah, isso deve ser muito fácil tocar, eu vou estudar. O jovem, quando daí ele começa a treinar, Aí você até escorre descobre uma o que é a lágrima. técnica. Isso. Aí você descobre o que é a técnica, entendeu? Justamente é Sim, isso, é fazer você desaparecer na tua frente, né? Para crescer sua obra, sim, né? Então, exatamente. que é uma coisa que eu busco sempre no teatro, por exemplo, com os meus atores, é isso, assim, que as pessoas possam ser levadas pelas emoções dos personagens, para que ela, né, a história da suspensão da descrença, para que ela se encontre ali, naquele lugar, naquele momento, e no final a pessoa tenha esse choque mesmo, assim, sabe? No sentido de assim, nossa, mas esses atores, eles não estão abalados por esse negócio, é tão denso, não, é justamente a técnica para isso, para eles poderem entrar e sair. In and out, Uhum, sabe assim? E eu lembro uhum, que eu lembro isso que aconteceu com o meu primeiro espetáculo, eu descobri isso no meu primeiro espetáculo, porque eu lembro que no F, que é um espetáculo em cima do Kafka, e uma das pessoas da plateia tinha um conhecido dentro do elenco, e aí ele queria ir lá conversar com eles lá dentro do camarim, né? Eu tava já varrendo o palco, tinha acabado a sessão já. Eu falei, claro, pode ir lá falar com eles. E o espetáculo era dramático, era bem denso, assim. E aí essa pessoa foi, ela entrou, só olhou eles assim e saiu.
não falou com ninguém lá dentro. Aí eu fui falar com ele, falei, escuta, por que tu não entrou? Vai falar com, lá, né? Falar com eles, né? Aí ele disse, meu Deus, espetáculo pesado desse, eu cheguei lá, eles estavam jogando calcinha e cueca com os outros, assim, como que isso aconteceu, entendeu? Aí eu comecei a rir, sabe, nesse dia, muito jovem ainda, lá no início de 2002, assim. E aí eu falei, isso aí, teatro é isso. Entendeu? Teatro é isso, é você fazer, né, com que apareça a obra para as pessoas sejam tocadas por aquela obra, e o artista, ele constrói aquele lugar, né, técnico, para construir, né, ele constrói aquele objeto, entendeu? Ele apresenta esse objeto para as pessoas, né? Então, quanto melhor, claro, quanto melhor burilado e trabalhado, mais efetivo ele é na comunicação, mas não necessariamente é a pessoa, né? É o objeto que ele trabalha, né? Sim. Dali eu entendi. Dessa maneira bem prática, assim, eu já entendi. Opa, então a arte é por aí. Sabe? É forma, né? Foi ótimo. Que história engraçada. Sim, ele tava espantadíssimo. Assim, meu Deus, como é que pode? Tava um jogando cueca e calcinha pra cima do outro, e rindo e brincando. Depois de um espetáculo desse. Eu falei, isso é teatro. Né? Enquanto tu estavas falando, eu lembrei também que nessa própria terceira parte do livro, o Corção vai falar disso, exatamente disso, dessa coisa que a obra é a obra, a obra não é uma extensão do artista. Então, e que ele percebeu ele começa essa terceira parte falando dessa exposição de arte na qual ele foi, e ele observou alguns quadros e tal, e daí ele voltou pensando nisso, assim, que havia uma tendência que eu acho que só assim, aquela ladeira era muito maior do que ele estava vislumbrando lá em 1965, mas que havia essa tendência de os artistas, os pintores ali, colocarem a obra como uma extensão de si. Então era tudo expressão do meu sentimento, do que eu estou sentindo e pensando, e quem sou eu, quem é meu ser no mundo. Sim. Que assim, tem o seu lugar, e o próprio Corção fala que isso tem o seu lugar, tem como fazer isso, existe assim, de certa forma, toda obra de arte vai ter esse aspecto, porque é meio que indissociável, assim, tem um bom bocado do artista que faz na obra que ele faz, mas que não é o objetivo da arte não é necessariamente esse, não é necessariamente essa coisa de eu me colocar, eu me despejar no que eu estou fazendo. E ele via isso de uma maneira muito temerária, assim, essa tendência nas artes visuais, e eu imagino que ele no ensaio ele não extrapola para outras artes, mas eu imagino que ele também desaprovasse. Sim, total. Acho muito difícil hoje, até para explicar para as pessoas, mas de fazê-las, muita gente às vezes não entende que a obra de arte é um objeto, é mais simples, sabe? É um objeto que você constrói, como todo objeto, né? Ele pode ser mal construído, bem construído, né? E você tem signos ali para as pessoas lerem, e esses signos eles explodem para lugares que nem às vezes o próprio artista pensou, né? Porque o objeto em si ele fala sozinho. Né? Qualquer objeto que a gente tem. Então, se a gente for lembrar daquele conceito já mais medieval de artista, o artista era o artesão, era o fazedor de coisas, entendeu? Então, de uma certa maneira, hoje, e aí isso já deixa cair por terra várias coisas que se pensa hoje com relação à arte e que fragiliza a ideia de arte, inclusive, na verdade, das pessoas, né? Principalmente as pessoas que não lidam com o meio artístico, né? Que é assim, esses dias até no debate aconteceu isso, assim, o que você acha que existe de contemporâneo no seu espetáculo? Ou de atual? Então, assim, isso já é uma fragilidade de um pensamento que já corre, que assim, tudo que o artista faz, é importante que o artista faça, seja sempre como é que se fala? Um arauto do seu tempo, sabe assim? Fruto do seu tempo. Isso, sabe assim, eu acho que isso já é uma fragilização da ideia de arte. Eu lembro que para responder a pergunta, eu tive que não refazer a pergunta, mas eu tive que dar uma resposta para ele no sentido assim, olha, eu tenho uma certa tendência quando eu vou conceber algo, não em pensar o que está no meu tempo, mas aquilo que está eterno,
aquilo que é comum a Sim, todos, sabe? Assim, do que eu sim, queria, né? desculpa, pode continuar. Não, nesse sentido, quer dizer, a minha preocupação já não parte daí, não parte desse lugar de ser ser alguém que está falando sobre o seu. Não, eu tenho uma certa tendência a ver coisas que são essenciais da nossa vida, né, de todo ser humano, para construir um objeto. Então, isso já faz você pensar, quando você está construindo um espetáculo, ou um filme, uma coisa assim, que você pode estar falando da sua região, da sua redondeza, das pessoas em volta de você. Não há Uhum, problema nenhum. Só que as coisas essenciais, elas vão sempre se repetir, meu amiguinho. É uhum, dor, é morte, é solidão, é ciúme. Essas coisas sempre se repetem, entendeu? E uhum, vão repetir eternamente, entendeu? São poucos os sim, temas, na verdade, entendeu? Então, aí a gente reforça mais a ideia de forma. Se são poucos os temas, então justamente é a riqueza da forma que vai fazer a uhum, pluralidade das coisas, né? As múltiplas visões de mundo. sim, Então, quando a gente vai construir uma obra de arte, se a gente não pensa nisso, a gente acaba justamente fragilizando a nossa próprio espetáculo, nosso próprio filme, porque a gente está, no fundo, não mais pensando ele como um objeto, a gente está pensando, e como você falou, como uma expressão. Como expressão, ele é, vamos dizer assim, ele não comunica, só a expressão em si não comunica, o objeto comunica, isso, entendeu? A sua sim. vontade não vai comunicar sozinha, ela precisa de um Ah, objeto. sim, Entendeu? sim. E não só isso, mas também assim, essa ideia bem essa ideia bem contemporânea Uhum. de que a arte precisa ser contemporânea, ela própria já é uma forma de achatar a Sim, obra. sim. Porque, assim, uma. E para usar até a terminologia que o Corsão usa, a obra, a arte verdadeira, como diz ele, ela não vai ficar presa por questões temporais. Ela vai, justamente, ela é tão verdadeira que ela vai transcender, ela vai sair Exato. do tempo e do espaço. Uhum. Então, Exato. tanto que, tanto que grandes livros, por exemplo, são traduzidos para várias línguas e são lidos através de vários Sim. séculos Isso. e eles não perdem o seu valor Uhum. porque eles transcendem o espaço-tempo, E a digamos. gente está descobrindo isso muito com o cinema agora, né? Porque agora já tem 100 anos de cinema aí, a gente começa a ver filmes da década de 20, década de 30, e fica, meu Deus, olha que maravilha isso! Década Sim, de 30 do século passado. sim. E ao mesmo tempo que a gente começa a ver, olha que maravilha, Aham. coisas de 100 anos atrás, a gente também começa a perceber mais claramente, assim, tem algumas coisas que não funcionam mais. Isso. Justamente porque elas tentaram fazer um comentário ao que era contemporâneo. Isso. E isso acabou achatando esse Datando. potencial. Uhum. Esse potencial. E não é nem datando, é porque assim, quando a gente fala, eles dataram, Uhum. mas não é no sentido que às vezes as pessoas pensam assim de. Um filme lá do início dos anos 2000 tava com um Uhum. celularzão grandão que Ah, sim, 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 datado. sim. Aham, Não é aham. nesse sentido. Não. Porque, sei lá, a gente lê o Gustavo Corsão, a gente lê o Nelson Rodrigues. Sim. Hoje em dia, e assim, pode ser, sei lá, a redação de um jornal já não é como o Nelson descrevia nas crônicas dele. Sim. Mas o cerne do que é uma redação, o cerne do que é o Uhum. brasileiro, vários daqueles personagens Isso. existem e É. são extremamente reconhecíveis. Então, Isso. E bem a gente descrito. exato, exatamente. A gente percebe que existe Isso. muita verdade ali no que ele está Claro. falando, apesar desses elementos acidentais ali Uhum. do tempo em que ele Sim, estava sim. escrevendo aquilo aparecer e talvez parecer meio datado. Sei lá, Uhum. máquina de escrever. Uhum. Uhum. Sim. A Sim, sim. própria ideia de uma redação física que talvez Uhum. para muita gente já assim de que todas as pessoas Fácil. estavam lá e Uhum. enfim o fato de que só existia linha de telefone fixa. Isso. Nossa. Uhum. Isso, só isso já dá para, né, pensar em várias coisas, né? Porque às Sim, vezes até as limitações técnicas, e aí sim, em contraposição às grandes momentos imaginativos e criativos por causa das questões técnicas.
Uhum. né? Por exemplo, se for pensar em cinema, assim, você fala, meu Deus, como é que o cara filmou com essa câmera gigantesca? E olha só como é que essa cena é linda, entendeu? Sim, Então, eu penso muito nisso também, penso muito nisso. sim. Sim, aquelas cenas de ou de perseguição, ou que o cara Isso, filma, tipo, tem uma câmera fora do carro, assim, pegando só a isso, roda do carro, e daí a gente vê hoje, a gente pensa, normal, isso, fácil de exatamente. fazer. E daí a Isso, gente vai ver as fotos de bastidor, era tipo, era o cara, o diretor de isso, fotografia, assim, pelo amor de Deus, não me larga e não. isso, Deus, não me deixe largar essa câmera, que vai ser um isso. prejuízo desgraçado. Acaba a produção. Aham. Sim, imagina, exatamente, é claro, mas eu acho que justamente isso, assim, a gente tem que estar o tempo todo relembrando dessas coisas essenciais, sabe, para a arte, para o objeto, e criar um objeto, de novo, é um objeto. Isso já cai por terra outra coisa também, que é, fulano de tal artista, ele é tal, ele é comunista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uhum. Cai por terra tudo isso, porque ele criou um objeto, Sim. cara. Ele matou não sei quanto. Imagina, tem o Gesualdo, que é um compositor da Renascença italiana, passagem do Renascimento para o Barroco. Tem madrigais lindíssimos. Ele pegou a mulher dele com outro na cama, partiu a mulher ao meio, assim, em praça pública. E tem madrigais maravilhosos, entendeu? Porque uma Sim, coisa é o sujeito, outra coisa é o objeto. Isso é possível em arte acontecer. sim. E Sim, o aí, Caravaggio também. claro, Caravaggio também Caravaggio, que era exato, tinha um temperamento bem exato, estourado, matou um cara e tal, exato. e fez coisas Sim, absurdas de aí lindas. o Gesualdo compôs na prisão, né? Porque foi preso por ter matado a mulher dele e tal. E aí já cai por terra cancelar alguém, cancelar um artista por causa de algum comportamento dele, entendeu? Isso tudo cai por terra porque as pessoas não entendem. A arte é um objeto, é o que ele faz, né? Uhum, É óbvio que você vai ver a genialidade, mas a genialidade dele é justamente na construção do objeto. uhum. Entendeu? Então, assim, eu conheço pessoas que são artistas maravilhosos e são seres humanos insuportáveis. Eu vou ficar 5 minutos falando da pessoa, entendeu? Sim. Mas você vai ver uma obra dele, nossa, é brilhante, tem ideias ótimas, entendeu? É o caso clássico do calado é um poeta. Exato, exatamente. Esse é um poeta porque faz, né, artisticamente, Sim. porque calado também ajuda, ajuda. Porque tem gente assim, tem gente que é insuportável, sabe, assim, artistas, né? Mas você vai ver a obra e você fala, cara, tem consistência no que ele faz. Né? Sim. Tem muita consistência na linguagem dele e tal. Então isso cai por terra, inclusive isso aí, principalmente assim, vários discursos até né, que acontecem no nosso meio cultural aqui brasileiro, cai por terra um monte de bobagem, assim, né, discursos assim já errôneos por não entender que a obra de arte é um objeto, já de cara. Uhum, Sabe? Se você entende isso, já várias coisas já passa e já fala não, isso não tem nada, não tem importância nenhuma certas discussões, entendeu? Se você entende uhum. que aquilo é um objeto, né? Sim. Você faz, aí sim, ele tem construção, tem estilo, tem consistência, tem trabalho da forma, enfim, que você não precisa concordar com o tema para você gostar de uma obra de arte, não precisa concordar nem com a visão de mundo do seu diretor, né, do diretor que você está vendo, Sim. assim, não precisa, Sim, né? tu tá falando disso e eu lembrei, eu falei do Nelson e eu lembrei, no A Menina Sem Estrela tem uma passagem que eu li, reli várias vezes porque eu achei muito engraçado. Ele falando se eu não me engano, era o Terra em Transe do Glauber Rocha, Sim. que tinha sido lançado, e dele tava decidindo se ele ia no cinema e tal, e daí veio eu acho que era um jornalista jovem que tinha visto o filme dele e foi perguntar: e aí, o filme do Glauber é bom? Daí o rapaz era todo engajado, Uhum. militante, não sei o quê. Sim. É o filme de um fascista, é um filme fascista. Dele, rapaz, não perguntei se era fascista, perguntei se era bom. Isso. É mais simples, né? Isso, exatamente. É. Não, eu acho que Eu isso é achei muito bom, exemplar. porque isso ilustra muito bem. Total, é exemplar. Eu sempre, toda vez que também vem conversar comigo sobre essas questões, sabe, no meio artístico, eu sou muito forte, né? Eu sempre te falo a mesma coisa, Ana, que é assim, ó, olha, porque na hora que você entende que a obra é um objeto, eu sempre digo isso, eu digo assim, ó, se um dia um ator de esquerda conseguir dar um texto, eu perceber que um ator de esquerda dá um texto melhor que um ator de direita, ou um cantor de direita é mais afinado que um cantor de esquerda, eu vou me preocupar com as posições políticas dos meus colegas, ou, né, dos artistas. Quando você descobre que a arte
é um objeto que você está interessado em construção do objeto. Entendeu? Ele pode trazer bagagens vindas desses lugares? Pode, mas a construção do objeto em si, sim, ele não vai ser mais afinado porque ele é de esquerda, ou ele não vai ser mais afinado. O importante é que ele vai ter que ser afinado, entendeu? Sim, sim. Para você cantar bem, você precisa ser afinado, né? Então, a afinação não vai depender da posição ideológica do sujeito, entendeu? Ela não vai te, né, um si bemol mais bonito porque o cara é de esquerda, entendeu? Não, entendeu? Não, é uma bobagem, entendeu? Isso vale para todos os lugares na arte, todos os lugares. Em teatro é a mesma coisa. Por mais que você lide com um tema, eu quero fazer um espetáculo político, quero falar sobre política e tal, tem uma visão de mundo total. Mesmo assim, um filme que você não concorde politicamente, um espetáculo, né? Tem um filme, por exemplo, que eu acho lindo, que chama-se Kamchatka, que é um filme, acho que é chileno, se não me engano, e que ele fala, tem várias coisas no filme que particularmente eu não concordo muito em termos políticos, assim, mas é lindo. A maneira como ele constrói o negócio é maravilhosa, entendeu? Tem uma hora que ele mostra uma cena em que o pai está fugindo da ditadura do país e ele está com o filho jogando War. Sabe aquele joguinho War? E aí eles estão de madrugada jogando War, e aí ele tá ali jogando e conquistando vários países, daqui a pouco ele começa a perder pro filho vários países, e ele fica somente com o país de Kamchatka, com o exército dele ali no meio, e o filho tá cheio de aviões em volta, e atacando, e ele não consegue, e o filho adormece, de cansa, porque ele ataca e não consegue. Aí a câmera vai e mostra o país e mostra ele olhando pro filho, assim, você entende tudo que ele tá passando. Toda a resistência dele você entende de maneira poética. Entendeu? Quer dizer, ele está falando sobre o que ele quer falar, mas ele está falando aquilo com a força da poesia. Pronto. Tá dado o recado. Entendeu? Então, no fundo, ali aquele artista entendeu que a arte é um objeto. Você tem que saber construir aquilo. Entendeu? Ali é muito mais forte do que se o sujeito estivesse levantando a mão e gritando e falando o quanto ele é resistente. Aquela cena é muito mais forte. Né? Então eu sou muito mais por essa vertente, né? Eu trabalho com a forma, de uma certa maneira, né? A forma que você potencializa tudo, né? E aí o Corção, quando fala sobre essa coisa, né, de, como eu estava lendo ali, né, de mostrar isso, ele bota ali claro enigma, eu acho muito bonito, né, que ele faz um dos textos ali, ele diz, né, claro enigma. É uma coisa que eu quando comecei a dirigir contos de horror no teatro, foi isso, por exemplo, também. Eu dirigi a Edgar Allan Poe, né, fiz uma adaptação do Coração Delator, de Edgar Allan Poe. Lovecraft também, eu dirigi no teatro, e como é que eu vou fazer terror ou horror, esse sentimento de ter medo no teatro, que é uma coisa assim, onde as pessoas estão na frente uma das outras, não é no cinema onde se constrói toda uma atmosfera, né? Eu comecei a descobrir que era justamente isso, é o mistério, é a imaginação das pessoas. Então era mais fácil você fazer uma cena e contar certas coisas, que as criaturas que as pessoas pensavam na cabeça delas eram muito piores do que aquelas que eu precisaria mostrar. Exatamente. Precisaria mostrar, entendeu? Sim, é justamente muito do efeito ali, muito dessa emoção que a gente encontra na arte é justamente esse efeito provocado pela técnica. Assim, a técnica é tão bem aplicada que ela vai exatamente naquele ponto e ela consegue despertar exatamente aquela emoção. Exatamente. É o que potencializa. E por isso que é essa conversa entre o observador ou a pessoa que está ali em contato com a arte e a obra em si, o objeto artístico em si, né? E o público saca, né, Ana? O público percebe, assim, quando você apresenta uma obra de arte, o público, eu digo o povo de maneira geral, assim, gente que não é do meio artístico, certo? Vamos pensar um público que vai para assistir um espetáculo de teatro, que não vai para né, ler teoria de teatro, querer entender como fazer teatro, não, ele vai ver para a obra em si, né? Ele entende quando o artista domina a técnica dele a ponto de ele dizer para si mesmo, nossa, eu não consigo fazer isso. Público, né? Porque é muito frustrante quando o público vai assistir alguma coisa e ele tem aquela sensação do tipo, não, nossa, isso aí eu acho que até eu faria. Entendeu? Porque ele não vê o trabalho que está ali por trás. Sim. Entende? Sim. Ele não vê porque ele não vê construção, ele não vê a construção do objeto. Entendeu? Sim. Ele vê algo que é entregue para ele, né? O artista entrega algo para ele ali, que ele tá, por exemplo, é muito conceitual.
está muito mais na palavra, no sentido do conceito, do que propriamente no objeto em si. Então, o público, o que ele faz? Ele vê aquilo e fala, legal, é um artista, mas nossa, mas eu vendo isso aí, eu acho que até eu faço. Então, ele Sim, acaba sem querer diminuindo a obra do artista. Sem querer no sentido, vamos dizer, benéfico do que eu estou falando, porque ele não deixa de ter razão, entendeu? O público sim, não deixa de ter sim. razão quando ele faz isso, né? Sim, é Mas, aquela coisa de museus de arte contemporânea de que, assim, pra gente entender, que não é o caso de todos, uhum, tá? Assim, sim, sendo sim, bem, claro. fazendo a ressalva. Uhum, Mas de que para entender algumas obras a gente tem que ficar lendo o cartãozinho que tá isso. assim, em vez de a gente perde mais tempo ou investe mais tempo lendo o texto e tentando entender o conceito por trás, no que a pessoa pensou e tal, e Isso. quais foram, qual que é o argumento dela Uhum, para aquela obra e uhum, que é quase como se fosse assim, um dossiê. Ela está apresentando um dossiê de por que a obra, de onde saiu a ideia, como ela fez e tal, é, do que olhando para a obra em si. E isso eu acho que para o público em geral, mesmo para o pessoal que entende mais ou que uhum. tem essa, sei lá, que gosta mais, que está mais envolvido com artes em geral, sempre fica com aquela coisinha meio frustrante, assim, porque, ok, eu entendi, mas isso foi só um discurso. Isso, exatamente. E é engraçado que a gente está falando sobre história de razão, né? Quando o espectador pega uma obra dessa e aí ele fala assim, eu entendi, quer dizer, ele vem do ponto de vista da inteligência assim, e da razão, assim, né? Eu entendi o que ele quer dizer. Para o espectador é frustrante porque a experiência não é completa. Quer dizer, você usa da razão e da inteligência para construir uma obra, mas para construir uma obra que seja uma experiência completa para o espectador e não somente uma experiência da razão. Sim. Entendeu? Quer dizer, uma experiência completa no sentido de você ter todos aqueles afetos, de ela ser atendida de maneira inteira, né? Uhum. Quantas vezes a gente não vai assistir um filme que a experiência é completa e que a gente sai do cinema e que a gente sai atordoado e a gente não tem nem vontade de conversar às vezes, né? Tem que dar um tempo, Uhum, né? exatamente. E a Assim, gente, principalmente quando a gente vai no cinema que tem aquele descolamento da realidade, né? A gente fica isso, naquela sala escura, fechada, isso, com aquela tela enorme, aquele som poderoso, e isso. daí a gente sai e fica até meio desnorteado, assim, meu Deus, eu ainda tô. Parece que a gente vai voltar para aquele universo. Isso, exatamente, porque você não consegue nem conversar, né? Não consegue nem falar ainda Sim. de imediato, às vezes, né? Porque é uma experiência sensorial completa, uma experiência de conhecimento completo, assim, né? Uhum. E a obra de arte tem essa capacidade, né? De te comunicar de maneira completa. Aí, por isso a minha preocupação com a forma, né? Como você diz as coisas, porque você tem a possibilidade de atingir as pessoas de maneira inteira, completa. Não é só fazer ela entender a tua narrativa, por exemplo, uma história de um teatro, né? De uma peça. Uhum. Não é só ela entender para onde está indo a peça, mas ela ter as sensações do que está acontecendo com aquele personagem, ela se identificar com as coisas que estão acontecendo ali, ela rejeitar certas coisas, ela aceitar outras. Todos, né? Uhum. Todo esse chão que você tira, às vezes, no meio do espetáculo, você tira do público, por exemplo, e agora, o que vai acontecer? Isso é vital para a obra de arte, é Uhum. vital para que ela sobreviva, né? E ela Uhum. desperte cada vez mais interesse para frente, né? Uhum. E isso, de novo, é você artista o tempo todo pensando, tá, e agora? Porque o público sempre também está pensando na nossa frente, ele está sempre querendo adivinhar as coisas que vão vir na frente, entendeu? É a nossa, né? Nossa natureza. Né? A gente está vendo o filme, a gente começa, então, acho que já sei, deve ir por aí, acho que, Sim. né? A gente está sempre fazendo isso, né? A gente quer ganhar tempo, né? Sim. E, então o artista, na verdade, ele tem que também ter a sua técnica cada vez mais consistente para burlar esse sistema de segurança do espectador aí, entendeu? Que é um sistema de segurança, né, de uma certa maneira, né? Então burlar é um pouco nisso, você acha que está vindo para cá? Não, a gente vai para lá agora. Vai para o Aham. outro lado, aí você surpreende o espectador, opa, uau, que legal, nunca tinha pensado que poderia ir para lá. Sim. Entendeu? E aí você, legal, então aqui vem a técnica de poder, né, não só na concepção, mas também no trabalho da atuação, enfim, todas as áreas, né, da escrita. Por isso que a Uhum. gente fala do Corção, né? O Corção, Sim. no fundo, ele escreve sobre um determinado assunto, mas ele, nenhum momento a gente vê a escrita dele descolada do assunto, quer dizer, a própria escrita dele já está falando com a gente o que ele quer falar. Sim. Já está falando Sim. pra gente, né, o que ele quer falar. Então, ele é um cara que já se preocupa com a forma. É a maneira de se preocupar com a forma. Né?
tá dizendo. Os grandes escritores são assim, né? Você pega um Thomas Mann, você pega Dostoiévski, não é só a narrativa, ele tá falando as coisas, o jeito dele escrever a coisa já te coloca no mood, já te coloca na atmosfera que ele quer que você esteja, né? Uhum. Isso é técnica. Uhum. Isso é técnica. Exato, exatamente. Exatamente. E ele fala nessas duas primeiras partes do livro, uma coisa que me surpreendeu foi ele começar trazendo psicologia, análise, que o Corsão pega o tem dois nomes da psicologia que eu sempre confundo, que é o William James e o Adler. Eu não sei por que eu confundo os dois, eu nunca li nenhum dos dois, eu só misturei os dois na minha cabeça. Eu tenho certeza que não tem nada a ver um com o outro, mas enfim. Mas ele, em qual dos dois de qual dos dois que ele fala? Eu acho que é do James, né? Agora eu não lembro qual dos dois, mas ele vai falar que é justamente ele vai colocar que essa mentalidade que a psicologia tenta explicar esse vazio, esse desconforto do homem, e ela vai ter, e vários psicólogos, psicanalistas vão ter intuições, que eu acho muito bonito a maneira com que ele coloca que são intuições brilhantes, mas que geralmente, assim, tem aquele vislumbre do que é a coisa e tá quase chegando lá, mas o cara, assim, não, é puramente cientificista que e daí ele dá uma explicação meio simples demais para aquilo que ele tinha vislumbrado. E daí, enfim, ele vai elencar vários pensadores, principalmente o pessoal da psicologia, ele vai falar um pouco dos existencialistas também, para dizer que todos eles tinham intuições, mas que a ele lhe parece que todos esses pensadores estavam errados, que esse vazio era justamente esse desconcerto. Eu achei que eu tinha colocado, eu achei que eu tinha pegado aqui exatamente onde que ele fala da coisa que ele define exatamente o desconcerto. Eu fiz assim, eu peguei um caderninho novo só para fazer anotações. Não, esse livro é muito rico, assim, né? São anotações para a vida toda, né? Porque ele é um tipo de livro que eu acho que ele é assim, ó, ele vale a pena ser relido de anos em anos também, sabe? Porque eu acho que ele tem tanta coisa essencial, assim, principalmente para o artista e tal, que ele é meio que fazer você lembrar de coisas, para não esquecer de coisas essenciais, entendeu? Na tua atividade. Porque a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente começa a ficar, vamos dizer assim, não insensível, mas a gente tende a, com as nossas atividades administrativas, as atividades de ganhar o pão nosso de cada dia, assim, a gente tende a endurecer um pouco. Sabe, endurecer as nossas relações com as nossas próprias obras, endurecer as relações com outras obras, às vezes de outras pessoas e tal. Então a gente precisa, às vezes, retomar pessoas como ele, ou livros, né, como esse aqui, para você lembrar de certas coisas que são essenciais, para te inspirar a criar, te inspirar a executar novamente as obras que você está executando, sabe? Porque tem um problema que é muito latente para quem trabalha com arte nesse sentido, né, que tem essa preocupação com a forma e tal, que é a repetição. A repetição é para você justamente criar mais densidade, criar mais consistência, poder descobrir a sua técnica, né, poder aperfeiçoar a sua técnica, né, mas ao mesmo tempo a repetição pode levar você à cristalização. Que é você endurecer as coisas. Aquela primeira impressão que você teve daquela música, quando você cantou ela pela primeira vez, achou linda, depois de você repetir ela 580 vezes, você tem uma certa tendência a somente executá-la, sem mais esse primeiro olhar sobre ela, entendeu? Então, fica uma relação meio desgastada ali, né? Total, igual casamento. Tem que estar sempre alimentando, você tem que estar sempre, porque é o contato diário com aquilo.
né, com aquele Sim. material, né? Então você precisa estar sempre alimentando novamente e buscando as origens, os princípios daquilo novamente. E de novo, o que é? A essência. Buscar a essência daquilo. Olhar de novo para aquele olhar, né? Para aquele olhar meio de criança de novo, viu pela primeira vez aquela música, cantou pela primeira vez, leu pela primeira vez aquele texto, percebeu pela primeira vez aquela cena, né? Que aí você volta para a essência. Você consegue voltar para a essência novamente, né? Exatamente. Eu encontrei aqui no meio das notas, é do Adler que ele fala bastante, ele bate bastante no Adler, na percepção do Adler de que enfim, ele discorda completamente das conclusões do Adler quanto a esse vazio que o homem sente. Mas tu tinhas falado dessa questão do desgaste, e eu acho que isso se relaciona, pelo menos assim, tem um ponto de contato entre isso e o que ele fala na segunda parte do Machado, que eu achei muito interessante, que ele faz tipo uma revisão assim da obra do Machado. Agora eu não lembro se ele menciona o porquê que ele estava fazendo isso, o que levou ele a fazer isso, mas enfim, ele é um grandíssimo admirador do Machado, e daí ele fala nessa segunda parte que ele identificou ali que depois do Yaya Garcia, o Machado deu uma virada, que foi a publicação do Memórias Póstumas. Isso. Ele fala do ponto de loucura, né? Isso eu acho muito interessante. O ponto de Isso. virada, que é o ponto de loucura, né? Que é onde o Isso. artista meio que assume todas as coisas que ele meio que pincelou nessas primeiras obras, e ali ele assume verdadeiramente a sua escrita, o seu estilo, a sua densidade e tal. Acho que, aí uma opinião minha particular, tá? Uma visão minha particular. Eu acho que ele tem razão em relação ao Machado, não conheço a obra toda do Machado, é óbvio, mas eu acho que ele tem razão ao falar disso sobre um artista como Machado, porque eu vejo que isso acontece com outros artistas também, onde o ponto de loucura ele é no meio. Mas meu comentário é que há artistas onde o ponto de loucura já é desde o início, tá? Vejo artistas, reconheço artistas onde você vê já desde a primeira obra desse artista que já existe a sua própria visão das coisas, o seu próprio estilo, a sua própria, né? O que acontece é que ele vai criando consistência naquilo, Ele mas vai ele continua, amadurecendo, né? ele vai amadurecendo, ele faz um buraquinho na parede, ele só vai aumentando aquele mesmo buraquinho em vez de criar Vai fazendo outros. aquela espiral, Exatamente. assim, crescendo. Isso, exatamente, crescendo, né? E há outros artistas em que meio que eles estão ainda esboçando, e lá, né, sei lá, a partir dos seus 50, 60 anos, eles botam o pé no chão e falam, agora, aqui, esse é o meu jeito de falar coisa. E ainda tem um outro segmento de artistas, se for pensar em diretores de cinema, por exemplo, em que a sua verve artística, o seu estilo é justamente falar bem e fazer bem qualquer estilo. Entendeu? Então, assim, você vai pegar um diretor como William Wyler, hoje eu mesmo estava dando uma aula sobre John Huston. Esses dois diretores, por exemplo, John Huston e William Wyler, são dois diretores que qualquer tema, seja um filme no ar, seja um filme em cima de um conto do James Joyce, como fez o John Huston, seja lá o Ben-Hur, qualquer filme, qualquer temática, eles pegam e conseguem trazer aquilo com uma consistência formal absurda, sabe? Assim, então, no fundo, o que é? O ponto de loucura desse artista é justamente o domínio de como pegar o tema, né? De como tratar esse tema e tratar esse objeto, né? Então, mas eu entendo quando o Corson fala desse ponto de loucura aí do Machado e entendo que isso acontece mesmo, Isso é muito interessante a gente identificar nas obras dos artistas, né? Eu, por exemplo, eu vi a obra inteira do Hitchcock, né, que são 53 longas-metragens. Eu vi desde o primeiro, todos, assim, né, e estudei todas as obras dele e tal. E, assim, você pega lá 1926, o primeiro filme mudo dele, tem lá certos planos que você fala, cara, não, assim, a caracterização dele como sendo o cara, né, que vai trabalhar o suspense. Não. Já existe lá o enquadramento, já existe lá um jeito de posicionar a câmera, já existe lá o andamento das coisas que já estão lá na frente no corpo de cara. Sim, o olhar dele já tá lá desde o início, né? Só foi se aperfeiçoando, ficando um pouquinho mais ajustado. Isso. Exatamente. Sim, né? sim. Então, com relação ao Machado, eu entendo também. Sim, que é o que ele também fala sobre o Machado, que estava ali, tinha o homem com a arte, a técnica estava ali,
era muito bem feito, mas se ele até comenta em uma dada altura que se a obra do Machado tivesse acabado no Yaya Garcia, provavelmente o Machado não ia ter sido o Machado. Sim. Porque todos aqueles romances eram muito bons, mas eram romances de costumes. Isso. Uhum. Que, dentre outros tantos. Uhum. E que daí, a partir do Memórias Póstumas, ele tem essa virada não só na própria obra, nos temas, no jeito com que ele trata os temas e tudo, como ele também, como isso é tão evidente e tão forte, que essa ruptura é uma ruptura não só dentro da obra do Machado, quanto da literatura mesmo, né? E enfim, eu achei isso interessantíssimo, porque isso, exatamente. Eu achei isso interessantíssimo porque o Corsão vai colocar elementos da vida do Machado, os quais eu inclusive desconhecia, tinha algumas coisas ali que eu desconhecia, aliás, tinha várias coisas ali que eu desconhecia. Não sou uma grande conhecedora da vida do Machado. E ele vai especulando assim, se essa virada foi até que ponto encontrou paralelo na vida pessoal dele, que também é uma discussão bastante presente na arte, assim, até que ponto a biografia do artista influencia no que ele está fazendo, até que ponto a gente estudar a biografia de um artista vai ajudar a ver a arte dele com outros olhos, enfim, vai ajudar a esclarecer certos pontos. A minha posição pessoal é que, assim, como a gente já falou, a obra é a obra. Ela tem que falar por si. Mas, de vez em quando, ajuda, de fato, a gente dar aquela olhada na biografia do artista, porque, de fato, às vezes a gente encontra alguns pontos de contato que ajudam a iluminar, assim, então, essa pessoa começou a pensar nesses outros temas porque alguma coisa aconteceu e daí isso encontra eco na obra que ela fez. Mas isso, assim, não é uma relação que necessariamente vai acontecer, né? Exato. Porque, enfim, a imaginação ela supera ela supera qualquer expressão da própria existência, da própria biografia. Verdade. Muito bom. Muito. Esse livro é muito interessante. Eu inclusive, com certeza vou reler esse livro mais adiante, daqui a alguns anos. Me deu vontade de voltar ao Machado de Assis também, porque, por exemplo, eu li do Machado só o Memórias Póstumas, o Dom Casmurro e o livro de contos dele, o Papéis Avulsos, que tem Pô, agora eu esqueci qual que era o nome do conto, de um dos contos mais famosos, O Alienista. Enfim. Sim. Mas também faz bastante tempo que eu não volto à obra dele. E eu fiquei bastante instigada, assim. Nossa, eu preciso muito voltar. Inclusive esse livro, isso, é legal, porque dá vontade, né? Sim. Ele escreve tão bem sobre o Machado que a gente fica com vontade de ler, né? O escritor, né? Essa análise que o Corsão fez do Machado faz a gente ter vontade de ler Machado de Assis. A obra completa, né? Enfim, outros livros e tal, porque ele escreve tão bem sobre o escritor, né? Enquanto ele admira o Machado e tal, e faz todo esse estudo aí com relação a esses pontos de virada dele e tal, que engrandece, né? Engrandece mais ainda a obra de um escritor que já é maravilhoso, assim, né? Machado de Assis. Sim. Sim, e é muito fascinante ver um grande escritor falando de outro grande escritor. Sim, com certeza. Não, isso eu sempre busco também. Toda vez que eu vou
no cinema também, assim, eu sempre vou, às vezes quando tem a opinião, né, de um diretor falando sobre outro, assim, eu sempre gosto de escutar, assim, porque eu acho que os artistas, né, tem que fazer isso, assim, né, quando admiram o outro, assim, falar sobre eles, né, que as Uhum. pessoas entendam até do que tem de qualidade nisso, né, quais são as Sim, qualidades que tem, né, isso é sim. muito legal, eu E gosto essa, bastante. sim, e essa também é outra coisa que informa a nossa compreensão da obra daquele Sim, artista que está falando. exatamente, Porque, exatamente. assim, o Corsão aqui está falando do Machado não só como um grande autor brasileiro, de Uhum. língua portuguesa, mas também como uma grande influência dele. Sim. E é muito interessante ver, e é interessante ver não só o que ele fala, mas Uhum. a maneira carinhosa com que ele fala. Ele tem Sim. muito respeito. É. Todas essas especulações que ele faz a respeito da vida do Machado são muito delicadas, assim. Uhum, Não uhum. tem, a gente não sente em nenhum momento que ele está tentando invadir ou É, explicar é, ou justificar qualquer coisa. Não, com certeza. Eu até anotei, tinha anotado aqui também, essa história do ponto de loucura foi uma coisa que eu tinha anotado aqui para falar sobre, né? Que tu acabou se levantando, né? Uhum, Mas eu acho que a ligação desse ponto aí, do Machado de Assis, com a primeira parte e a segunda parte, né? A primeira e a terceira, na verdade, né? Porque ele está no meio aí, né? De novo, eu acho que é importante isso, assim, eu acho que eu resumo, vamos dizer assim, a ideia desse livro como se fosse assim, ó, por isso, talvez pelo fato de ser artista, né, talvez isso assim, chamando um pouco pro meu métier, mas assim, é como se para você trabalhar com arte, para você ser um artista, você precisa ter, é o que eu falava sempre isso desde os primórdios para os meus atores, assim, é ter técnica, mas ter café no bule. Entendeu? Porque não adianta nada você desenvolver a técnica se você não tem café no bule, que é justamente assim, o café no bule, o que seria? É você não é exatamente ter algo para dizer, mas é ouvir esse desconcerto, uhum, dar ouvidos para isso. uhum, Porque de uma certa maneira é o teu material interrogativo humano, uhum, entendeu? Então, aí você alimenta a sua técnica com aquelas outras coisas que não necessariamente a técnica em si vai dar. uhum, Entendeu? Quer dizer, a técnica é você expressar justamente esse café no bule. Que é uhum. o que ele fala ali, no fundo é isso. É expressar esse Sim, desconcerto, se você for fazer a ponte, né? Entre as partes, expressar esse desconcerto é através da técnica. Você não vai só gritar, não adianta. Só gritar não uhum, adianta, né? Mas, você precisa em se, vamos dizer assim, estar aberto e se investigar e ser atento ao grito também. Quer dizer, a esse sim, desconcerto, entendeu? sim. Tem uma ideia que eu já li em alguns. Eu estava lendo esses tempos alguns livros sobre criatividade e principalmente com relação à criação artística mesmo. Uhum. É, e uma ideia que aparece bastante e que me parece fazer bastante sentido pela minha própria experiência, pelo que eu percebi com amigos que são artistas e coisa assim, é que tem que a criação artística ela depende muito dessa técnica e é por isso que o artista precisa continuar trabalhando, por mais que ele não tenha vontade, ele acordou de mau humor, mas Sim, ele tem que sentar, se ele é escritor ele tem que escrever, se ele é pintor ele tem que pintar, ele tem que se manter afiado no isso. que quer que seja que ele faça e que ou seja, arte, primeira ruptura aí. Uhum. Arte independe de inspiração. Exato. Arte é um trabalho. Uhum. Vocação. É, e que essa a obra artística ela tem esse elemento de técnica, mas ela também tem um elemento de algo que vem, que Uhum. não é exatamente a inspiração como as pessoas geralmente pensam, assim, de ai, nossa, eu tive um lampejo e de repente, mas é uma coisa meio de ser conduzido, e que não é,
E eu tô falando disso porque tu mencionou essa coisa que não é que esse café no bule não é exatamente ter o que dizer. Uhum. Porque não é uma mensagem que parte necessariamente da pessoa, mas é como se a pessoa, como se o artista fosse um canal Isso. que recebe, e eu acho que o Corsão até toca nisso, que me deixou bastante impressionada. Ele toca, mas eu acho que ele não se aprofunda nessa ideia. Que o artista, ele é um canal pelo qual essa mensagem Sim, sim, sim. este conteúdo vai tomar uma forma. E é precisamente por isso que ele precisa se manter afiado na forma, porque daí quando essas duas coisas se encaixarem, ele vai conseguir fazer Sim, arte verdadeira. sim, sim, sim. E assim, essa ideia de que o artista é um canal já é uma coisa que quebra bastante dessa percepção de que o artista, ele é sofrido, ele está Sim, ali, não sei o quê. total, E isso. que assim, de certa forma, existe um aspecto disso, porque às vezes é difícil fazer com que aquela coisa tome uma forma, é uma espécie de uma luta, uma espécie de... que não é uma luta, só que não é uma luta, assim, que, sei lá, deixa a pessoa exaurida. É uma coisa que vai engrandecendo ela, é uma coisa que intriga, em vez de repelir. Sim. E assim, eu não consigo, mas eu sei que existe uma forma. Eu sei que existe, eu só não estou encontrando qual é que é a Isso, forma. isso. Aham, aham. Mas ela está ali. Eu É. consigo vislumbrar. É a coisa do Michelangelo que é um pouco absurda, assim, que tipo, eu só tirei o que não era obra dessa Isso, pedra. exatamente. Aham, aham. Ah, sim, Exatamente. meu senhor. Aham, sim, sim, Eu sim. também faço isso todos os dias. Ontem Isso. mesmo fiz 3. Isso. É, mas isso é Mas uma frase comum que a gente ouve também até, né? Nesse sentido que é assim, você às vezes acontece isso na construção, inclusive, você diz assim, eu sei o que eu não quero, né? Uhum, Na hora que eu achar o que é para ser, é aquilo, isso. Eu sei o que é entendeu? pedra. Eu sei o que é só pedra. Isso, exatamente, exatamente. Mas a gente tem que estar aberto, né? Essas antenas abertas, né? O exercício dessas antenas abertas já é você estar se ouvindo internamente para colocar em prol do objeto que você está construindo. Uhum. Né? Então isso demanda tempo, isso demanda esforço e vocação, né? A história da vocação também, isso que você falou é importante, né? Tem dias que a gente não quer ensaiar, que a gente não quer mesmo, a gente quer ficar em cima da cama deitado e pronto, entendeu? Mas tem que ir lá, ensaiar, tem que ir lá, porque faz parte da vocação, e aí isso, de uma certa maneira, nos deixa mais claro que é um processo contínuo, esse processo de criação e processo artístico em si, né? Ele não para nunca, na verdade, porque qualquer coisinha que você ouve, que você lê, que você pensa, quantas ideias eu já tive lavando louça? Nossa, inúmeras. Sim. Inúmeras, inúmeras, entendeu? Não para, não para. Porque você está o tempo todo conectado com aquilo que você está construindo, de uma certa maneira, né? Então, essa ligação ela é inteira, e aí ao mesmo tempo você, a partir do momento que você começa a ter essas ideias que possam dar impulso para o teu objeto, aí você vai começar a trabalhar a técnica para ver se aquela ideia realmente serve, se ela não serve, se ela tem a potência. Eu lembro exatamente uma vez que aconteceu isso comigo, que eu estava criando um espetáculo que era o Outsider, que era um monólogo em cima de um conto do Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, né, que é um escritor do século XX. E no conto, enfim, no conto, a história de um cara que morava nas catacumbas de um castelo, assim, e ele achava que morava no alto de uma torre. Na verdade, ele vai descobrir que ele morava lá nas catacumbas e ele consegue fugir desse lugar. E o primeiro lugar que ele encontra é uma espécie de um casarão que está tendo uma festa, e quando ele chega nesse lugar, as pessoas saem correndo de medo e porque viram uma criatura, e ele vê essa criatura lá no fundo, e aí daqui a pouco ele descobre um espelho, é ele mesmo. As pessoas estavam correndo dele mesmo, né? No espetáculo eu tinha um baú e eu queria alguma coisa dentro do baú, porque eu queria encontrar algum signo, algum símbolo que pudesse ser forte, que viesse de dentro desse baú, né? Uhum. E,
o tempo foi passando, era uma luz, era alguma coisa e tal. E aí, determinado dia, eu sonhei que a gente estava. Não, foi o Renato, na verdade, foi o ator. Ele sonhou que a gente estava fazendo um espetáculo na chuva e que estava chovendo um monte e o baú estava cheio de água dentro dele. Quando ele falou aquilo, na hora eu falei, cara, nós temos que encher esse baú de água. Aí ele falou, sim, porque a água, a ideia o que era? Era o espelho. Uhum. Era o personagem se encontrar, né, se ver no espelho. O que a gente fez? A gente fez um boneco de tamanho real dele e colocamos dentro do baú cheio de água. No final do espetáculo, ele tirava ele mesmo de dentro do espelho, Uhum. da própria água, entendeu? Quer dizer, foi um signo que apareceu ali, vindo de um sonho dele, mas que resolveu muita coisa pra gente, no sentido poético da coisa. Porque a gente precisava de uma representação daquilo dentro, mas que não fosse literal. Eu não queria botar um espelho na cena, entendeu? Porque não faz sentido. Então, esse tipo de coisa só aparece porque você está conectado com a construção diariamente. Uhum. Né? Você está conectado com aquela construção diariamente, pensando o tempo todo, dormindo, acordando, o tempo todo pensando. Eu costumo dizer isso, artista não desconecta, entendeu? Se ele desconectar, não existe uma coisa separada, assim, vou para o trabalho e estou em casa, não existe isso, sabe? Principalmente quando você está criando uma obra, por exemplo, né? Então, o aspecto criativo, ele é contínuo, e aí essas coisas você liga as anteninhas e o que for aparecendo você vai pegando e vai vendo se serve ou se não serve. E geralmente quando serve, a própria coisa em si fala sozinho para você. Né? O objeto em si fala. Era isso que a gente tinha que achar. Sim, dá aquela sensação de é exatamente isso. Exatamente. Pegou, que é a mesma sensação de quando a gente tá do outro lado, né, que tá recebendo, tá entrando em contato com aquela obra e pensa assim, nossa, isso é perfeito. Isso, genial. É perfeito. É claro, claro. O poder da analogia que acontecia com você acontece com a pessoa também que tá vendo. Exatamente, exatamente. Isso é muito legal. E é isto que o Corção chamaria de arte verdadeira. Sim, porque ela consegue configurar, né? Ela potencializa, como é que é? Ela afunila, né? Ela pega todo aquilo ali e potencializa no objeto em si, e aí faz a comunicação ser plena, né? Isso, né? ela condensa, assim, ela pega um universo de informações e coloca numa coisa só. Isso, exatamente. E por isso que a gente tem a impressão de que certas obras são inesgotáveis, porque a gente pega e pega essa coisa condensada e vai destrinchando parece que cada vez tem mais e mais significados. Isso, e vai cavucando mais, né? Vai desenterrando mais coisas, né? Sim. Sim, e tem o aspecto de que certas obras elas também vão ampliando o sentido à medida que a gente vai ganhando mais experiência e vai percebendo, vai fazendo, tipo, que é assim, a obra tem aquela coisa da espiral que a gente falou, que ela vai ampliando o sentido e a gente também vai ampliando o sentido porque a gente vai conseguindo ler melhor. Isso. Não pode esquecer daquele poeminha do Quintana, que eu não sei exatamente como é que foi escrito, mas ele dizia isso, né? Se o poeta precisa explicar a mensagem de um poema, um dos dois é burro. Isso é ótimo. Isso é genial. Às vezes a gente vai ver um filme, a gente não tem idade, não tem maturidade para ver uma determinada obra de arte, às vezes. Sim. Isso acontece, entendeu? Então você só pega um cantinho dela, você pega uma pontinha dela. Aí você envelhece, você vê de novo, você fala, meu Deus, olha que maravilha que é isso. Sim. Né? Nossa, isso aconteceu muito comigo. Assim, tem até é até uma coisa conhecida aqui em casa que às vezes a gente vai ver algum filme, o Ismael, o meu marido, me pergunta se eu já assisti. Daí se eu falo assim, olha, eu assisti no primeiro ano da faculdade de cinema, eu não lembro do filme, eu não sei do que eles tratam, eu só sei que eu vi, mas assim, eu não entendi nada. Porque
no primeiro ano da faculdade de cinema eu entrei com 17 anos, Uhum. eu tinha uma cultura de cinematográfica mesmo baixíssima, Uhum. e eu tava vendo o que era legal e que, Sim, assim, nossa, esse sim, filme é importante. Eu li alguma coisa, daí tinha lá 3 filmes citados, deu, vou ver esses 3. Porque eu sim. queria saber o que era o cinema, o Claro, que era importante ver. Mas eu realmente, aproveitamento quase nenhum, assim. claro. Tô vendo vários desses filmes que eu vi naquela época agora, e deu, nossa, É outra coisa, né? É outra coisa. agora eu sei do que se trata. Isso. Ah, então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Quando eu vejo, assim, as pessoas às vezes falam assim, fui ver um filme, achei ele muito chato. Eu dormi. Eu não sei o quê. Eu sempre fico pensativo, assim, em relação a essas colocações. Porque às vezes, assim, é a própria pessoa que não está preparada ainda para ver o filme. Sim, Entendeu? E sim, não é que ela precisa, é diferente da bula, não tem a ver com a bula, aquilo que você falou, né? Já precisa entender o conceito. Não, não, não. Às vezes a pessoa não está nem fisicamente, às vezes, preparada, ela está cansada demais, ela está com muita coisa na cabeça, entendeu? sim, Como isso que ela vai acontece fruir? bastante. Claro, como é que ela vai apreciar uma obra se ela está cheia de coisa na cabeça, né? Então, isso precisa Sim, ser sempre visto. eu lembro que quando eu fui ver eu fui ver o Árvore da Vida no cinema. Que Sim. foi mais ou menos ali naquela mesma época, quando eu Aham. tava no primeiro ano. Mas desse eu lembro porque eu fui no cinema e a experiência foi bastante diferente. Uhum. Eu tava realmente imersa no filme. E daí foi um desses filmes que eu saí assim, onde eu estou, Sim, eu o também que aconteceu isso comigo. eu acabei de sair de uma coisa muito profunda e eu não tô entendendo assim o que tá acontecendo ao meu redor. E daí eu lembro que eu vi o filme sozinha e daí eu fui no banheiro logo em seguida, assim, para me recuperar um pouco, jogar uma água no rosto, e daí tinha duas moças que tinham visto o filme também na mesma sessão que eu, e daí elas estavam meio silenciosas, assim, daí, mas pelo menos o Brad Pitt tá bonito, né? Eu fiquei tipo, pô. Então, exatamente, né? É aquela coisa, eu não sei se elas estavam só tentando quebrar o gelo ou se, tipo, o que foi isso que eu assisti? Que ótimo, muito bom. Isso acontece, isso acontece. Eu Isso lembro também. acontece. Sim, isso acontece, isso acontece. Mas é isso, assim, às vezes a pessoa não está, né, ela precisa estar preparada até fisicamente, às vezes, né? Porque uma obra de arte né, uma obra artística mesmo, ela precisa de uma certa, de um olhar diferenciado, assim, né? É, acho que também talvez essa confusão toda que tem com o entretenimento, né, com a coisa da diversão, Uhum. assim, né, do lazer, né, uma coisa que também Sim, invadiu muito o imaginário das pessoas, a cabeça das pessoas, assim, eu quero me divertir, então vou no cinema, vou ver um filmezinho. Não, sabe assim, isso te diminui, na verdade, né, em vez de você achar que aquilo está te sim. alimentando, aquilo está te diminuindo. E você está diminuindo a obra também, enfim. Então, a gente, assim como o artista tem que ter a preocupação em comunicar e trabalhar sua técnica e trabalhar a forma, o espectador também precisa, né, se preocupar também de uma certa maneira, né, e entender as coisas, em ver e se alimentar culturalmente, em termos de apreciação para alguns filmes, e porque às vezes acontece isso, né, às vezes o espectador vê uma determinada um filme e ele, por não entender o que está acontecendo ali, às vezes, ou por não ter essa experiência completa, ele se sente superior àquilo. É engraçado às vezes, né? Uhum. Porque às vezes assim, não, é muito chato, não gostei, do tipo assim, não, isso aí é ruim, né? Porque é muito chato e tal. Uhum. E aí, às vezes, ele pode até ter, numa certa escala, razão. Porque aí tem problemas no próprio filme, em termos de ritmo, em termos de andamento. Ok, mas, cada um caso, porque às vezes pode ser uma percepção errada realmente dele, fisicamente, de como ele está, né? E ele não percebeu coisas que estão ali, porque ele Uhum. tem uma outra, né? Principalmente nessa época que a gente está agora, as pessoas não têm mais paciência para ler nada, né? Elas não leem, a gente manda às vezes divulgação de coisas, as pessoas não leem um parágrafo, sabe assim? Não vê uma Sim. imagem, não, né? Na imagem está escrito coisas ali, a pessoa vem lá e te pergunta exatamente as mesmas coisas que estão ali na imagem.
Então, essa época de redes sociais, assim, tá muito complicado isso também, né? Uhum. Então, isso não é um demérito da pessoa, não é um mérito, assim, ela querer as coisas rapidinhas e práticas. Não, isso é um demérito, ela precisa parar e ver as coisas com mais calma, entendeu? Isso Uhum. está prejudicando ela mesma. E a obra de arte vai Uhum. falar sobre isso também? Vamos falar sobre isso, Sim, né? sim. Tu estavas falando disso, eu lembrei que. Ué? Ah, Apagou uma luz aí. apagou alguma coisa. Isso, eita. Queimou? Não, eu acho que eu desliguei sem querer. Mas eu recomendei uma certa vez. Eu tava falando que eu gostava de ver filmes e tal. Sim. E daí a pessoa me pediu uma recomendação de um filme antigo. Porque ela percebeu que eu gostava e tal. Uhum. E daí eu falei, sabendo que a pessoa via mais coisas mais atuais e tal, eu falei, tipo, tá, vê o Cidadão Kane, Uhum. que é um bom filme, um filme Uhum. antigo, é um filme Sim. de fácil compreensão para, Uhum. assim, não subestimando a inteligência da pessoa, Uhum. mas assim, não é um filme rápido e tal. Sim. Uhum. E daí, algumas semanas depois, eu vi a pessoa de novo e daí eu perguntei, e aí, assistiu? Ele, eu comecei a assistir, mas eu não tava gostando muito, daí eu parei. Eu assim, tá, mas assistiu com... Por que não tava gostando? É porque eu coloquei o filme no computador e daí eu tava fazendo outra coisa junto e daí eu me perdi, sei lá, daí não gostei, daí parei. Assim, claro! Primeiro que esse filme foi feito para ver no cinema. Mas, É, enfim, multitarefa. assim, uma experiência completamente. é, e como tu falou, assim, no fim das contas a pessoa acaba se subestimando. Sim. Ela subestima a obra e se subestima também. É multitarefa, né? O rapaz achava que ia ver um filme num sistema multitarefa. Não, Sim. não, né? Não dá, não dá. Não dá. Acho que tem que ter discernimento aí, assim como a gente. Engraçado, né? Porque, pensando assim, né, Ana? As pessoas gostam de comer uma boa comida. Quando se pega uma boa comida e bota na frente delas, o gosto, né, o sabor, né, elas falam rapidinho sobre isso, né? Elas não demoram muito para reagir a isso, certo? Uhum. Com relação às obras de arte, a gente deveria, de uma certa maneira, ter o mesmo exercício, assim, sabe? Como se fosse, não, a coisa, porque a gente vai percebendo sabores, vai percebendo coisas de comida, de coisas assim, e assim como a gente vai entendendo coisas de obra de arte também, a gente vai é uma espécie de né, amplitude, vão se ampliando Uhum. essas percepções nossas, né? Uhum. Então, você conhecer outros filmes, outros diretores, ir ao teatro, né? Até a questão do teatro, por exemplo, é uma coisa assim, que às vezes as pessoas, estava até comentando isso no debate recentemente, a pessoa que é diferente do cinema, a pessoa às vezes vai assistir um espetáculo, ela não gosta do espetáculo, ela não volta nunca mais ao teatro. Sim. Entendeu? Não é que ela não vai ver mais um outro espetáculo, né? Não, ela não volta mais ao prédio, a coisa chamada a arte teatral, entendeu? Isso. Ela fala, não quero mais saber de teatro, né? Então, isso mostra ainda que a gente precisa exercitar isso, entendeu? Exercitar para as nossas almas ficarem mais maleáveis e mais comunicativas e mais, né, compreensivas também. A gente precisa, engraçado, a gente precisa estudar, e o estudar não é esse, como as pessoas acham, né, esse estudar de ler a biografia. Não, estudar é você ver coisas, experimentar coisas, Sim, né? E entrar em contato com a obra, com diversas degustar. obras primeiro, e com, Sim, e com essa postura de uma certa abertura para aquilo, né? exato. Que é a degustação da coisa, né? A degustação Uhum. quanto mais você vai degustando, mais você vai encontrando sabores novos e diferentes, né? E conhecendo mais coisa também, né? Então a gente tem que trabalhar. Eu sempre sou muito pego no pé dos artistas, assim, né? Toda vez que eu falar mal de artista, geralmente eu tô no primeiro da fila, assim, porque com relação à forma, né? Com relação ao objeto. Mas quanto que a gente precisa ainda
se preocupar com isso, né? E a gente não se preocupa e tal. Mas, do ponto de vista do espectador também, a gente precisa ter essa consciência também, que os espectadores precisam, de uma certa maneira, também ter essa abertura para com as obras artísticas, porque eles vão crescer, né? As obras artísticas bem feitas por bons artistas vai fazer você crescer na sua vida, né? Crescer na comunicação de maneira geral. Né? Exatamente. Escutamos o seu tempo? Não sei como é que você está de tempo aí. Não, eu tô ok. Mas eu acho que a gente já tá aqui há mais de 1h30 conversando Verdade. e foi uma boa conversa. Mais algum comentário sobre alguma coisa de que a gente falou ou sobre alguma coisa específica do livro que tenha te chamado a atenção? Não, acho que a primeira coisa que eu falo é recomendar esse livro, que as pessoas leiam, para que elas possam entender o que é arte, que eu acho que assim, não é um livro que, em termos de propaganda, ele se coloca como, né, um livro que vai falar sobre arte, ou o que é arte, né, conceitos sobre arte, coisa assim, mas se você quer entender o que é arte, o que é técnica, leia esse livro, porque ele é um dos melhores, assim. Geralmente a gente fala assim, queria entender um pouco sobre arte, né? E aí a gente vai para livros que vão conceituar, assim, né? Arte em tal período, então falar sobre concepção artística e tal. Esse aqui é um livro que fala sobre arte e fala com uma clareza muito grande, né? Com um talento poético muito grande. E quem for ler esse livro, que vá atrás das outras obras do Porção, né? Porque é um escritor que é um dos maiores escritores nossos, assim, que pouca gente conhece. Né? Que as pessoas deveriam conhecer. Sim. Sim, e é uma grande alegria que ele esteja sendo reeditado agora, porque realmente seria uma grande perda se ele continuasse no esquecimento. Total. Eu reforço a recomendação do Jefferson. Leiam, porque, enfim, esse livro, ele trata de arte, ele vai explicar, esclarecer todas essa distinção aí da técnica e da arte propriamente dita, e ele próprio é um objeto artístico. Ele próprio é escrito com muita arte. Então, vale muito a pena. Muito a pena. E eu acho que é isso. Tinha várias coisas, assim, de detalhes. E eu, enfim, fiz várias anotações de coisinhas, assim, dessas frases que a gente lê e fica, nossa, embasbacado, assim, como que ele escreveu isso tão bem? Mas eu acho que a nossa conversa foi excelente mesmo, assim. Tinha várias... enfim, é sempre bom, primeiro, conversar contigo, e é sempre bom trazer esses temas, assim, enfim, todas essas distinções entre arte e técnica, entre como que é o que é arte, como que faz, e o que esperar. Enfim, eu acho que foi uma excelente conversa. Eu já esperava uma boa conversa, mas foi melhor ainda do que eu esperava. Que bom. Obrigado, querida. Obrigado. Estou disponível. Quando quiser, é só me chamar. Sim, com certeza. Vou te chamar para outras coisas. Quem sabe a gente fale de música. Eu não encontro muita gente para falar de música. Eu não sei absolutamente nada de música, mas é sempre bom a gente trazer alguém que sabe muito pra gente falar assim, então, a minha impressão é essa. Eu tô viajando demais? Ótimo. Podemos sim. A gente já marca, com certeza. Vamos combinar, então. Muito obrigada, Jefferson. Muito obrigada. Sempre um prazer conversar contigo. De nada. E muito obrigada a vocês que acompanharam a nossa conversa até agora. E nos vemos no próximo episódio do Entre Meios. Até mais.